Vamos à parte 2, continuando a página 188, sobre o amigo espiritual José Xavier. O tempo e a vida correm para diante, por fora deles, mas por dentro, imobilizaram a própria alma na fixação mental de imagens e interesses, que não mais existem senão no mundo estreito desses infelizes irmãos. Querem apreço, consideração, apoio e carinho. Não pedimos a você estimular-lhes a fantasia, contudo lembramos a necessidade de nossa tolerância, para que não possamos contornar com êxito as complicações e labirintos, doando-lhes ao mesmo tempo ideias novas com que empreendam a própria recuperação. Para que possamos estimular, ou seja, para que possamos ajudá-lo a sair dessa ideia fixa, desse momento quase parado no tempo e no espaço. Figuremo-los como prisioneiros, cuja miséria não nos deve sugerir escárnio ou indiferença, mas sim auxílio deliberado e constante para que se ajudem. Cultivemos assim a conversação com os desencarnados sofredores sem curiosidade maligna, ouvindo com serenidade e paciência. Não nos esqueçamos de que somente a simpatia fraternal pode garantir a obra divina do amor. A fraternidade é o último degrau que nós temos que conseguir no nosso planeta Terra. Não importa se a pessoa com quem estamos conversando já maltratou, já feriu, já judiou, ou está numa condição de orgulho, de vaidade, porque todos nós já passamos por isso. Temos que olhar e aprender e exercitar o amor fraternal. Há espíritos sofredores que demonstram manter forças fortes, vinculações às sensações do plano físico. Sensações do plano físico para os sofredores é inimaginável. Eles se sentem totalmente vivos, com as mesmas dores, com a mesma tristeza e com a mesma sensação que tinham quando encarnados. A vida que tiveram, as pessoas que amaram, as doenças que padeciam, etc. Isto para eles é tudo constante. Algum desses espíritos pode apresentar ideias fixas, criando ideoplastias que prolongam ou agravam o estado de sofrimento, fazendo-se abstrair a realidade em que se encontram. Ideoplastia, no caso, eles criam aquela imagem sempre contínua daquele problema, daquela dificuldade, e conseguem continuar vivenciando, por exemplo, um suicídio, um assassinato, uma morte violenta, uma doença muito grave. É comum encontrar em tais espíritos mutilações ou deformidades perispirituais, em razão do monoideísmo, ou seja, a mesma ideia fazem com que percam, muitas vezes, as suas sensações vivenciais. Alguns se tornam tão impotentes, né, que podem chegar até os ovoides. Na obra Os Mensageiros, localizamos a história de uma entidade que, ao se manifestar na sessão mediúnica, apresentava os estigmas de uma doença, o tracoma, infecção bacteriana crônica da conjuntivite, pálpebra e córnea, que muito lhe afligiu durante a existência física, que mesmo após a desencarnação ainda sofria os efeitos da enfermidade. Ou seja, era praticamente um cego. Quantas reuniões nós já tivemos em que as pessoas chegam mutiladas, chegam, por exemplo, uma comunicação que eu tive há pouco tempo, uma entidade, ela tinha sido um grande dançarino, mas no final da vida perdeu a mobilidade das pernas.
e no plano espiritual ele ainda se via aleijado, sentado na cadeira de rodas. Foi necessário muito amor, muito carinho, uma doação de ectoplasma muito grande, para que possamos fazer com que ele entendesse que aquilo já tinha ficado no plano material e que com o seu corpo espiritual, a sua matéria etérea, ele conseguiria andar de novo. Quando, através de orações, conseguimos fazer com que ele se colocasse de pé e ele desse os primeiros passos, ele já se imaginou dançando novamente. Foi muito alegre, muito feliz mesmo a gente poder ajudar nessas situações. Em situações semelhantes, é preciso auxiliá-lo com tato e paciência, esclarecendo que a desencarnação, a reencarnação, são ocorrências naturais da vida e que as doenças e sensações precisam ser equacionadas, pois estavam vinculados ao corpo físico. Mas todo cuidado é pouco, pois nem sempre o espírito entende que ele está desencarnado. A ciência dessa situação precisa ser utilizada com muito bom senso, a fim de não desestruturar o psiquismo do comunicante. Às vezes, o melhor é realmente não informar que ele já não possui um corpo físico. Muitas vezes, ele está se sentindo doente, com aquela sensação de dores do desencarne. Só socorremos, só levamos ele para um hospital, criamos o hospital espiritual, muitas vezes realmente ele foi levado para o hospital espiritual, e façamos com que ele se sinta melhor. Muitas vezes também, como já foi dito em outras aulas, colocamos ele em sonoterapia. Os trabalhadores da mediunidade devem ficar atentos a manifestações de certos espíritos mentirosos e levianos. Aqui tem que tomar muito cuidado, realmente. Que costumam semear discórdia, desuniões entre os participantes da reunião, porque em geral são hábeis manipuladores das ideias dos sentimentos. Esses espíritos parecem mais frequentemente as reuniões mediúnicas do que a gente se imagina. Sobre tais entidades, Allan Kardec comenta a respeito. São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sobre a máscara com que se cobrem, facilitarem a aceitação de mais singulares e absurdas ideias. A respeito do mistificador, Kardec esclarece: são eles que semeiam o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a se isolarem uns dos outros e se a olharem com prevenção. Só isso já seria bastante para os desmascarar, porque procedendo assim, eles mesmos dão um formal desmentido as suas pretensões. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos de categorias que eles dizem pertencer têm de ser não só muito bons, mas eminentemente racionais, pois passa-lhes os sistemas do crivo, da razão e do bom senso. Se você fizer isto, você vai ver o que vai restar. Portanto, muito cuidado nessas reuniões com os espíritos que só querem prejudicar, atrapalhar. O grupo mediúnico muitas vezes é testado nisso. Então temos que ter muita razão, muita discernimento para não sermos enganados por eles.